Seja bem-vindo ao segundo episódio do Banar Ideias Casts. Hoje nós estamos recebendo aqui o pai do Vinícius, do João Vitor, da Lívia Eduarda, do Victor e do Paulo Vinícius, esposo da Edna, o pastor e empresário José Alexandro. Seja bem-vindo, José. O prazer é meu, tudo bem? Vamos bater um papo hoje. Eu tenho certeza que a gente vai construir algumas ideias bem interessantes. José Alex, eu conheço mais como Alex, né? É porque o José é o primeiro nome, realmente. Mas nós hoje vamos bater um papo. Quero saber quem é o José Alex, né? Queremos saber um pouquinho da tua história, como é que você encontrou Jesus. Então fica à vontade aí, vamos começar esse bate-papo aí. Nos fale um pouquinho quem é o José Alexandro. Boa tarde, meu amigo, tudo bem? O José Alex é um rapaz que teve uma infância normal, como para todos. Filho de um alfaiate, de uma manicure. Estudei, sempre teve um pouco de dificuldade, mas sempre tendo o apoio dos pais. Ingressei ao esporte com 5 anos de idade, né? No judô e o judô foi a minha infância. Eu digo que muitas crianças, ela teve a sua infância correndo atrás de um pipa, jogando uma bola, uma bolinha de gude, jogando peão, mas o meu não, o meu foi dentro de um tatame. Né? E passei a minha infância, adolescência, maturidade dentro do tatame e dentro do esporte eu tive muitos louros, como também tive um pouco de tristeza também, né? Porque através do esporte eu conheci as drogas. Uau. E essas drogas elas me levaram para dentro de um presídio, né? E assim, eu costumo dizer muito hoje quando eu vejo um atleta que hoje é mais fácil, né? Muito mais fácil, porque você tem toda uma equipe, montes de profissionais trabalhando em cima daquele atleta, né? Então, na minha época, não tinha muito isso, né? Mas me conta um pouquinho aí, Alex. Como é que foi essa passagem sua aí pelo judô? Até onde você chegou no judô? Olha, o judô, eu sou faixa preta terceiro dan de judô, né? Eu viajei à América do Sul, fui campeão sul-americano, paulista, brasileiro. Tava tudo encaminhado para ir para uma Olimpíadas. E aí dentro dessa vida de atleta, igual eu acabei falando, eu conheci as drogas, né? E aí foi a interrupção de um futuro para uma decadência, né? Me diz aí, em que momento você conheceu as drogas? Ou em que contexto dentro do esporte você conheceu as drogas? Olha, eu conheci as drogas nos jogos regionais, né? Jogos regionais eu participava por São Vicente. E os jogos regionais a gente viajava muito pelo estado de São Paulo. E nessas repúblicas que a gente ficava, né, que no caso seriam as escolas, que eram os alojamentos, a gente ficava lá e à noite a gente saía para passear, conhecer a cidade. E nisso a gente ia para umas boates, curtir e tal. E dentro desse contexto aí com a galera do esporte, né, de outras modalidades, eu conhecia as drogas, né, conhecia a cocaína. E acabei me viciando na cocaína, né? Você tinha quantos anos, Alex? Ia fazer 19 anos. Com 19 anos eu experimentei a minha primeira carreira de cocaína em Araçatuba. Uma boate onde estavam todos os atletas de elite. O dono da boate fechou a boate. E aí foi naquela de amizade. Experimenta aqui que não vai dar nada. Não, mas eu tenho que competir amanhã. Não, mas não vai dar nada não vai te prejudicar. E nisso foi uma carreira aqui, outra ali. Daqui a pouco eu já estava viciado. Já não estava honrando com meus compromissos de comparecer nas competições. E aí a decadência foi cada vez pior, né? E dentro dessa tua história, dessa vivência, qual é o conselho que você daria para o jovem hoje, principalmente o jovem atleta, né? Você disse que hoje é mais fácil, mas eu acredito que ainda exista muitas possibilidades, muito acesso às drogas ainda hoje, até mesmo no meio dos atletas, até mesmo nesse meio do esporte, né? Qual seria
O teu conselho, meu amigo? Olha, o meu conselho que eu daria hoje para um atleta hoje é que se ele tiver um encontro com uma oportunidade dessa, ele diga não. Porque assim, é todo um contexto, né? Tinha as amizades, tinham aqueles que tinham responsabilidades de alcançar o seu objetivo, que era uma Olimpíada, e tinha aqueles que estavam ali só por estar mesmo, que para eles era tirar onda e era isso. Então, o conselho que eu dou hoje, fuja, saia porque assim, amigo não é aquele que te chama para uma carreira de cocaína. O amigo é aquele que eu tenho hoje, eu até falo o nome dele, o André, né? Trabalha hoje em uma das maiores emissoras do Brasil, viaja o mundo inteiro como cameraman. Esse foi aquele meu amigo que quando ele viu dando meu primeiro tiro numa carreira de cocaína, ele falou: Alex, você é um futuro campeão olímpico. Não faça isso. Uau. E ele foi o meu amigo que é o seguinte, de todos que eu tenho até hoje, ele é o único que sempre quando ele me vê, ele me abraça, ele chora comigo. Foi um dos fotógrafos do meu casamento, né? Então, assim, você procure ajuda. Afaste-se dessas amizades, porque isso não é amizade. Sim. Me diz uma coisa aí. Eu conheço, né, um pouco da tua história, mas qual foi o momento, cara, que de fato você saiu do esporte e adentrou no mundo do crime, que você conheceu, né, esse mundo aí tão tenebroso, né? Qual foi teu fundo de poço? Como é que começou e como é que você chegou no fundo do É poço, né? assim, o fundo do poço, ninguém fala que está no fundo do poço, né? Sim. Ninguém admite que precisa de ajuda. Hoje em Cristo eu entendo isso. Até nós, muitas vezes, cristãos, a gente dá o braço meio a torcer para reconhecer quando a gente está indo na beira do. Na beira do abismo. Mas o fundo do poço, para mim, foi quando eu deixei de lutar. Quando você de fato saiu do esporte. Saí do esporte, porque meu pai ele falou assim: o que, que você quer? Eu falei: pai, eu quero ser um campeão olímpico. E meu pai, sem estudo nenhum, um nordestino, que só sabia escrever o nome e aprendeu a ler na marra, né? Mas um excelente alfaiate. E ele falou assim: então você vai ser o melhor atleta, só que eu quero que você estude. E aí, quando eu comecei a me afundar nas drogas, comecei a sair do esporte. Eu deixava de treinar para ir para a favela na casa do traficante, porque eu ensinava o judô para o filho do traficante, ele me dava droga. E eu comecei a ir para as baladas, para as festas, até chegar ao ponto de uma dessas festas eu ir preso porque teve uma batida policial e pegou um monte de droga dentro da casa do traficante. E até você falar que você não é o dono, tá todo mundo preso, né? Então, a minha decadência foi essa. Quando eu fui acordar, para ver que eu estava literalmente no fundo do poço, aí eu falo para você, eu estava dentro de uma cela de 2 metros quadrados, um banheiro com uma grade, e no escuro, porque eu já estava preso. Quantos anos tu tinha, Alex, nesse tempo? 20 anos. Faltava 3 dias para eu completar 21 anos. Em 2 anos, a droga ela conseguiu fazer uma devastação, assim, estruturar toda uma família. Hoje a gente vê muita apologia à liberdade, né, ao uso de drogas, ao consumo de substâncias ilícitas. A gente vê uma galera aí militando para que isso de fato seja liberado. Você teve uma experiência, eu, graças a Deus, nunca tive contato, né, com nenhum tipo de substância ilícita. Mas o que você acha, cara? A ideia do nosso bate-papo aqui é criar ideias, né? É a gente desenvolver ideias, pensar, fazer essa galera que está nos escutando aí pensar um pouco. O que você acha dessa ideia de liberar as drogas? Você que teve essa experiência, né? O que você acha? O que você poderia dizer a respeito disso? Cara,
Eu acho isso uma loucura, liberar as drogas. Porque na minha época, em 97, quando estava no auge da droga, era uma coisa que é o seguinte, não tinha muita informação. Quem cheirava cocaína era o doutor, era um empresário. Não chegava na comunidade, não chegava na tua casa como chega hoje. Entendeu? Era uma coisa mais difícil. Os pais, eles não tinham como lidar com essa situação. Hoje não, hoje nós podemos ver aí que na minha época era você cheirava uma carreira de cocaína, você tomava, injetava cocaína na veia, né? Grandes amigos meus morreram de HIV, morreram de AIDS porque contraíram, porque a gente usava a mesma seringa, né? E aí se contaminou com o vírus da AIDS. Então, eu acho que assim, só quem vive sabe como é que é. Sim. Um engravatado lá em cima, lá, falar assim, vamos liberar. É porque é o seguinte, né, meu, não tá na casa dele. E no dia que chegar na casa dele, ele vai ter uma opinião diferente. Eu acho que hoje o contexto de você estar inserido nas drogas, né? Você está com alguém da sua família passando por isso, um atleta, até um empresário, até muitas vezes dentro da igreja também acontece isso. Sim. Né? De uma pessoa se envolver com isso, é muito difícil. É porque talvez, como é que eu posso dizer isso? Talvez o fato de que quem está na classe média, na classe mais alta, mais favorecido socialmente, talvez ele tenha contato com as drogas e ele demore mais para chegar no estado de decadência do que aquele indivíduo que já está, né, dentro de um contexto social já prejudicado, desfavorecido. Talvez ele se destrua mais rápido. Seria isso? Com Então, certeza. essa galera que está lá em cima, eles acham, não, vamos liberar e tá tudo bem. Porque o cara, ele nunca entrou, na verdade, dentro de uma favela para buscar droga. Não. Né? Existe vamos dizer assim, as lojinhas mais sofisticadas. Então, eles não têm contato com essa realidade. Mas é interessante que hoje existe muita apologia, né, ao uso de drogas. Eu vejo muita gente que tem essa influência, que tem essa capacidade de influenciar, levantando essa bandeira. Mas, como eu posso perceber, você tem uma visão bem clara, até porque você experimentou isso muito de perto, né? Ah, com certeza. Eu fui o verdadeiro mil e uma utilidade, né? Eu usei de todos os tipos de droga, todos que você pode imaginar. Cola, benzina, cocaína, baque, crack, drogas, como se fala, êxtase, entendeu? Então, quer dizer, Os ácidos, né? eu bombardeei o meu corpo. Hoje eu sinto tudo isso. As consequências vieram. Hoje eu tomo um remédio para pressão, minha pressão é descontrolada, entendeu? Eu tenho problema respiratório, porque inalei muita droga, né? O pulmão recebeu muita carga de droga. Então, agora a gente estava falando, né, meu? É assim, hoje, essa apologia a usar uma droga, eles falam que é o seguinte, que é para um tratamento de câncer, não usar uma maconha. Cara, mas tu usa uma maconha, dá porque tá usando uma K9. A K9 é pior do que o crack, meu. Sim. É porque, na verdade, eles falam sobre as substâncias, e aí tem aquela questão de algo ser usado com uma liberação científica, vamos dizer assim, alguma comprovação científica, e aí até então aquilo ser manipulado de forma científica e ser usado, como é o caso da substância tirado, né, da maconha, tem um nome aí técnico que o cannabis, né? Cannabis. A cannabis. E eles usam, né? Até aí, digamos que isso seria aceitável, não sei até que ponto isso é aceitável. Mas eu sei que liberando, como muitos querem aí, essas drogas ditas mais inofensivas, elas são a porta, né, Alex? Elas são a porta. Droga é Né? droga. Já diz o nome, né? Droga é droga. Como é que eu cheguei até a cocaína? Através da bebida. Eu não bebia. Sim, uma droga lícita. Comecei a beber ali,
aí com a galerinha ali se juntando, ali num retiro ali, o pessoal do esporte, pô, vamos beber uma cerveja? Cerveja não, vamos beber uma coisa mais forte. Aí começa uma bebidinha, um lança-perfume, uma benzina, vamos tirar uma colinha escondida ali. E aí vai indo, cara. Mas me diz uma coisa, aí você tá com 20 anos dentro do cárcere, cara. E aí? Cara, A cabeça desse menino que sai do esporte, se encontra com as drogas e agora tá dentro de um cárcere. viciado num crack, Uau, Dentro com do- 20 anos, cara. dentro do cárcere. E o crack tinha acabado de chegar. Uma droga inédita e viciado. Agora você imagina, um viciado dentro de um presídio. E aí é o seguinte, ali, como a gente começou no começo da nossa conversa, o fundo do poço. Mas ainda não, para mim, não era o fundo do poço ainda, porque para mim era um status estar preso, porque era mó legal. Os primeiros dias foi assim, traumatizante, mas depois Eu percebo que até hoje existe um certo glamour, né, na vida do crime. Parece que as pessoas criaram um certo glamour em ser bandido, em ser criminoso, em ser fichado. E já existia isso, cara, há 20 anos atrás, já tinha essa... já. Mais de 20 Só anos, né, que Alex? mais de 20 anos, né? Só eu fiquei 18, né, cara? Então, Meu assim, Deus, cara. quando eu cheguei, não tinha como é hoje, né? Hoje a molecada, ela gosta de se envolver. Elas veem muito filme e esses filmezinhos aí eles querem trazer para a realidade. Casa de papel. Casa de papel. Exatamente. E só que é o seguinte, a realidade é totalmente diferente, amigão. Quando eu cheguei em 97, né, a minha vida mesmo começou em 94, mas em 94 eu ainda tive um delegado que parou e falou, cara, você não é pra estar aqui, mano. Deixei algum dia preso lá e me soltou e falou, vou limpar teu nome aí, vai embora. Tu tem família, tu tem tudo, devido ao esporte, devido a tudo, um atleta de elite e tal. Conseguiram abafar, mas em 97 mesmo foi minha decadência de eu chegar a ser preso mesmo. E aí chegar lá, você vai ver que é o seguinte, é uma outra realidade, amigo. Quando você tem dinheiro, né, você não consegue usufruir dentro de um cárcere ainda alguns privilégios. E quando você não tem? Como é o meu caso, eu cheguei com um pouco de dinheiro no cárcere, mas aí eu acabei com tudo dentro da droga. Porque lá dentro existia droga também. Existia o crack, existia a cocaína, existia bebida, existia tudo. Tudo que tem na rua tem no cárcere. A gente também não pode ser hipócrita de falar que o sistema carcerário ele é falido. Sim. Certo? De 10 que entram, eu vou dizer assim, 11 sai pior. Me diz uma coisa, como não pirar, cara, dentro daquele sistema? Como se manter emocionalmente ou mentalmente, no mínimo, saudável, o mínimo saudável possível? Eu vou te falar a primeira etapa da minha vida. Igual eu falei, eu fui condenado a mais de quase 300 anos de cadeia. Uau, É muita cadeia. 300 anos de cadeia, irmão. Quase isso aí, batendo nos 300. Uau. E aí é o seguinte, eu consegui em 2000, virada de 2000, quando ia acabar o mundo, falava, eu falei, vai acabar o mundo na cadeia. Meu Deus, cara. Eu consegui ir para a colônia, e na colônia eu fugi, saí e não voltei. Mas essa etapa de 97 a 2000, né, que eu consegui um benefício devido a recursos para estar na colônia, como não chapar lá dentro? Como é que a minha cabeça vai... Como é que eu vou me comportar? Chapado. Eu me comportei chapado. 3 anos se Se drogando, chapando até... enlouquecendo até. Deixando a minha família doidinha de marredeci, cara. Entendeu? Ao ponto de a minha mãe chegar e falar assim, minha mãe tem que esconder dinheiro dentro da sola do sapato e entrar e me dar e falar, ó, esse aqui é o último 100 reais que eu te dou. Acabou o seu dinheiro e não vou tirar do teu filho. Eu não tenho, e fala pro traficante, se ele vender, ele vai ter que te matar, porque eu não vou dar mais nada.
Meu Deus. Então, ali foi assim, foi uma transição de eu falar, opa, agora eu tenho que acordar. Então, em 2000 eu saí e não voltei, mas eu também nunca fui um cara de ter status, né? E aí fiquei 28 dias na rua e voltei de novo, capturado com outro crime. Então, quer dizer, eu nem vi nada. Eu só voltei pro lugar de onde eu Só estava. dar uma passeada. Foi dar uma passeada. Dessa volta foi a pior. Essa volta foi a pior, porque voltei, continuei ainda viciado, só que num sistema agora que era carnificina. Assim, você usou, você tem que pagar. Se você não pagar, você paga para a sua vida. Então eu vi muitos amigos meus que eu fiz amizades lá dentro, né? Porque você tem que fazer amizades, né? Você tem que fazer amizades para que você sobreviva, né? Você não vive isolado, não tem como você viver Então isolado. você praticamente viu o nascimento das grandes Com facções. certeza. Você viu como elas nasceram, como elas chegaram no sistema. Sim. Inclusive ela não era como ela é hoje, né? Sim. Então ela ser bem divulgada. Quando se falava no nome de uma facção, você falava, quase ninguém sabia o que era. Ela estava nascendo ainda. Ela tinha nascido, mas ela estava ainda se proliferando dentro do sistema. E aí é o seguinte, quando eu voltei, aí eu vi muitos amigos meus morrer. Qual foi, Alex, assim, ainda nesse período, nós vamos chegar na parte boa dessa história, que não é possível, né? Tem que ter alguma parte boa dessa história que é aterrorizante. Mas qual foi, assim, a pior coisa, cara, que você viveu, antes ainda de nós chegarmos, né, no ponto-chave dessa conversa, que você viveu lá dentro, que você viu, que você percebeu, falou, cara, realmente isso aqui é um inferno. Cara, eu vi isso aí numa rebelião. Uma rebelião. Uma rebelião já assim que eu cheguei no antigo da K10 da Praia Grande, Uau. que é o CDP da K10, famoso como um açougue, né? Considerado como um açougue humano. E numa rebelião vi mais de 20 pessoas morrendo. Meu Deus, cara. Sendo esquartejado, esfaqueado. E ali você não sabe quem é quem. Meu Aquele Deus. que te abraça é aquele que pode te matar. Então ali eu vi que eu estava num lugar que realmente era só Jesus na causa. Uau. E me diz uma coisa, qual foi o ponto de virada? Quando começa essa história do atleta que cai nas drogas, cai no crime, entra no cárcere, chega no fundo do poço, né? Foi o que a gente entendeu. Qual é o ponto de virada, Alex? Quando que as coisas começam a mudar? O meu ponto de virada vai ser, a gente vai dar risada. Nós vamos dar risada, porque meu ponto de virada começa em 2002. 2002. 2002 eu me encontro num CDP de São Vicente, um X8 cavando um buraco para ir embora. Tá fazendo um tatu. É o tatu que eles O falam? famoso tatu. Cavando buraco. Tatu pra Cavando quê? buraco porque o oficial de justiça a cada 10 minutos me chamava com uma condenação. A condenação chegava a 10 anos, chegava a 15 anos, chegava a 8 anos, chegava a 5 anos. E nisso estava só subindo a minha condenação. Você vai cavar um buraco. Vou falar, vou cavar um buraco porque pela porta da frente vai ser difícil. Meu Deus, cara. E um belo dia nós estamos cavando esse tatu e numa madrugada, já cavando, e aí é muito quente embaixo da terra. É mesmo, É Alex. quente demais. Eu não sei como é que deve ser o inferno, porque para lá eu não vou não. Eu já tenho uma experiênciazinha que embaixo da terra é quente. E aí a gente chegou a passar por baixo da muralha e sentiu aquele vento gelado correr dentro do tatu, do túnel. Falei, rapaz, nós vamos embora, porque nós conseguimos chegar do outro lado. E nisso que eu estava cavando, estava de linha de frente, né? Falei pro rapaz, avisa a galera lá que a gente vai embora essa madrugada, não precisa nem trocar de roupa não, vai do jeito que tá. Nisso que o menino saiu, quando ele saiu, apagou tudo. As luzes apagou.
Eu senti meu corpo gelar. Na realidade, o tatu desmoronou em cima de mim. Eu fiquei soterrado. Meu Deus. E esse rapaz que saiu para poder avisar a galera foi o mesmo que quando o tatu desabou, todo mundo viu que desabou, né? E aí ninguém foi lá para poder me socorrer. E esse rapaz, ele foi lá. Ele era tido como assim, ninguém gostava dele, né? Ele era o faz tudo, ele guardava o celular, ele fazia isso. Na cadeira conhecido como largato, né? Que eles falam, né? Que é o cara que você paga para segurar a bronca dos outros. Sim. Ninguém dava nada para esse rapaz. Esse rapaz, ele pegou, falou, não, eu vou lá salvar o Alex lá, que até na época eu já fazia parte de uma facção, né? E ele falou, não, eu vou lá ajudar o Alex, cara, porque ele tá soterrado. Caiu o tatu, mas ele Desabou, eu fiquei debaixo da terra. Eu morri, cara. Esse cara cavou e me puxou e me levaram para dentro do banheiro, me arrastaram dentro do tatu todinho e fizeram massagem cardíaca. Eu voltei dentro do banheiro. E quando eu voltei, eu falei, rapaz, né? Senti aquela dor, aquele desespero de buscar ar e não encontrar, né? E aí foi a polícia, tudo, né? O GI, né? Que é grupo de intervenção lá da cadeia, eles pegaram e tiraram nós da cela onde estava e colocou numa sapezinha. E isso já tinha 60 presos na cela, chegou mais uns 30, ficou daquele jeito, né? Depósito de ser humano. 6 metros quadrados e eu... Como assim, meu irmão? E aí é o seguinte, aí chegou na hora lá, todo mundo e tal, né? E vamos dormir. Eu falei, pô, onde que eu vou dormir? Eu tô cansado, cara. Meu corpo tava muito desgastado, porque, cara, literalmente eu morri, mano. Eu não me lembro de nada. Se você me perguntar agora, eu não me lembro do que aconteceu. Os caras te eu apaguei, puxaram do buraco. eu acordei dentro do banheiro querendo ar e foi isso. Depois, no outro dia, eu fiquei com dor no peito, porque eles socaram meu peito e tal. E aí é o seguinte, fui dormir no banheiro, irmão. O banheiro, o famoso boi. Eles Dentro do boi. Dentro do boi. E imagina, meu amigo, uma cela, 6 metros quadrados, quase 90 presos dentro de uma cela. Tinha cara se amarrando na grade para dormir, porque não tinha lugar para dormir. Tinha espaço físico para poder todo mundo estar deitado. Eu falei, o único lugar para dormir é no banheiro, no boi, né, meu? E aí fui dormir no boi. E lá nessa época estava tendo racionamento de água, a água era só meia hora de água para o dia inteiro. Então imagina uma cela com quase 90 pessoas, tendo 2 vasos sanitários e tendo que usar. E dar descarga em meia hora. E ainda encher garrafa d'água para depois tomar banho à noite. E aí eu sei que quando eu deitei para dormir, amigo, eu tô deitado, eu estava tão cansado, apóstolo. Quando eu deitei, eu apaguei, cara. Dormi no chão puro, só botei um plástico e deitei ali. E ali é o seguinte, cara, eu senti meu corpo esfriar, assim, entrar em estado de hipotermia mesmo. Falei, cara, conseguiram me matar. Na minha mente veio isso. O corpo estava tão cansado que só minha mente funcionava. Quando eu acordei todo sujo de merda. Literalmente. Literalmente sujo de cocô mesmo. Não era nem dos meus filhos. Se fosse dos meus filhos, eu dava glória a Deus. Mas Dejetos humanos por todo o corpo. fezes, cara. Fezes para cima do corpo. O funcionário foi de madrugada, ligou a água e aqueles 2 vasos sanitários estavam abarrotados de fezes. Caiu tudo sobre mim, porque eu estava dormindo ali. Meu Deus. E aí eu acordei todo sujo de fezes. E aí chorava. A lágrima descia. Foi a primeira vez que eu senti o calor de uma lágrima. Como ela é quente, cara. Tem choro que você não sente a temperatura da tua lágrima, mas aquele dia eu senti de uma lágrima que caiu do meu rosto. Eu falei, cara, eu não cheguei no fundo do poço, cheguei no fundo da merda mesmo. E aí eu fui pra Se grade. alguém te perguntar onde foi que Jesus te encontrou, né? Foi na merda. E aí é o seguinte, eu cheguei na grade, olhei pro céu, o céu estava estrelado. E eu lembrei de uma passagem de Abraão contra as estrelas.
Porque no cárcere, o lugar onde você mais ouve a palavra é lá. Meu primeiro livro que eu me lembro, quando eu no cárcere, no meio disso, dessa história toda, foi A Fé de Abraão. Um livrinho que estava jogado Já li esse livro aí. E aí ali eu falei para Deus que é o seguinte, se ele me tirasse dali, eu ia sair da facção, ia largar tudo e ia servir ele. Uau. Ali é o ponto de virada. Ali foi a chave. Ali é a chave. No outro dia de manhã eu cheguei no diretor e passei para ele. Eu falei, ó, se tu não me tirar daqui e você não me mandar para a penitenciária do lado, você pode ter certeza, amigo, eu vou grudar um funcionário seu aqui. Só vou largar só lá na penitenciária federal. Aí ele falou, Alex, para que isso, Alex? Eu falei, não, cara, porque eu não quero ficar mais aqui, já estou condenado. E eu cheguei numa decisão que eu não quero mais saber dessa vida. Ele falou, não acredito nisso. Eu falei, eu vou te dar uma oportunidade, arruma tuas coisas aqui, na hora do almoço você vai para a penitenciária de São Vicente. Eu falei, é sério? Ele falou, é sério. Falei, então, Esse tempo tu estava onde? Estava no CDP de São Vicente. CDP. 2002. E aí quando foi na hora do almoço, ele falou assim, arruma tuas coisas que estão indo de bonde. Eu falei, rapaz, para onde? Ele falou, não, tu não pediu? Me mandaram para Peão de São Vicente, cara. A gente chegou na Peão de São Vicente, fizeram uma festa quando eu cheguei lá. O crime fez uma festa. Chegou o cara. Chegou o cara. Os entre aspas, né, os amigos, né, fizeram uma festa. Mas eu tinha um propósito, né? Eu tinha falado com Deus, né? E ali começou minha trajetória no Evangelho. Aí tu chega e como é que tu vai conhecer? Porque até então tu não tinha... Eu já tinha passado na P1 de São Vicente. Eu tinha né? passado na P1. Já a trajetória que eu vinha, que eu fui pra Colônia, saí, eu voltei. Nesse período que você ficou preso, você teve muito contato com a palavra? Ou nunca tinha tido contato com a palavra? Não, nunca tive. Na minha casa eu nunca ouvi falar de Jesus. E dentro do presídio? Dentro do presídio, desde o primeiro momento. Desde quando eu fui pro terceiro... que eu fui preso no terceiro distrito de Santos, na Ponta da Praia. Lá já tinha o evangelismo. Lá capelania prisional. Capelania, né? E muito preso. Muito preso. Muito. Pessoas que estão presas, que são filhos de pastores, e aí ali eles começam a falar de Jesus, e você vai conhecendo a palavra. Tá. Aí tu chega na P1. Chego na P1, aquela festa do caramba, e vamos pra lá, e chega telefone, chega cocaína, chega bebida, chega tudo. E aí... Nós estamos falando da cadeia, né? É na cadeia mesmo, amigo. Chegou tudo isso aí. E aí o que acontece? Eu tinha um negócio que virou dentro de mim. Não era mais o mesmo Alex. Não era o Alex que estava Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa acontecia. E aí é o seguinte, eu cheguei numa quinta-feira, no sábado e domingo é dia de visita. Sim. Tá? É dia de visita e tem dentro do presídio, tem uma sala, né, que é um local onde tem uns cultos, né, de evangélicos, católicos, né, reuniões, enfim, a capelania chega lá, né? E aí eu fui para o culto, porque um dos meus amigos, quando eu estava nesse tempo que eu fiquei 28 dias na rua, eu vi a mãe do Elton, que é um amigo meu. E a mãe do Elton falou, olha, o Elton está na P1 de São Vicente, Alex. Tal. Ele voltou para lá e tal. E eu me lembro que quando eu falei com Deus que se eu fosse para a P1 de São Vicente, eu ia procurar o Elton. E quando eu cheguei na quinta-feira, eu fui procurar o Elton. E ele estava na casa de oração, que lá tem 2 celas específicas de cada lado, né? Do lado do pai, lado ímpar, são 4 celas. São 4 celas para quem são os cristãos que querem não se envolver com crime, está lá dentro pagando a sua pena, mas... Eles chamam de igreja, né? É a igreja, né? A cela da igreja, a convivência da igreja. Isso, ali é onde você tem o seu momento com Deus ali, né? E aí quando eu cheguei lá, que eu falei, o Elton e tal. Aí o Elton falou assim, cara, o Espírito Santo de Deus falou para mim assim. Começou a contar tudo o que aconteceu comigo, sem ele saber. Então, peraí, tu tem uma experiência, é a tua primeira experiência ali em ouvir
da boca de alguém a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo revelou para ele, é isso? Exatamente. Revelou para ele como é que, o que tinha acontecido Tinha acontecido contigo, comigo. como é que você ia chegar ali. E ele falou, olha, tua cama tá aqui, cara. É pra cá que você vai. E aí tu vai para dentro da igreja. Ah, não, eu falo pra ele, não, cara, você é doido. Eu não posso ir pra igreja assim, não, mano. Como é que eu vou pra igreja, cara? Eu faço parte de uma facção, se eu vou pra igreja, os caras vai me pegar, mano. Uau. Aí ele, não, mas Deus falou que você vai vir. Eu falei, não, Deus falou, mas ele falou pra mim. E aí eu fui pra igreja, cara. Eu fui pro culto no sábado. E aí no culto, eu nunca fui de ir no culto, porque geralmente, as passagens onde eu passei dentro do cárcere, a gente ficava sentado na grade e o funcionário soltava um cristão que era preso para ficar no pátio, depois estava todo mundo preso, trancado, para ele ministrar uma palavra de meia hora. Então era o momento nosso ali de ouvir a palavra, é essa. Né? Ou se não, quando tinha uma nota de falecimento, morreu alguém, morreu... alguma coisa acontecesse, algum momento, tipo Dia das Mães, Dia das Crianças, tinha que fazer uma oração do Pai Nosso e Mesmo tal. dentro daquele ambiente tão terrível, sempre tinha um momento em que Deus estava falando aos corações ali, usando alguém, né? Exatamente. E aí é o seguinte, eu fui pro culto, e no culto, Deus falou comigo. Aquele culto foi só para mim. E aí teve um Diácono Ronaldo, que é um dos meus pais da fé, né? O senhor é um deles também, mas o Ronaldo foi o que cuidou de mim logo quando eu cheguei. E o Ronaldo começou a me evangelizar. Cara, dá pra você ir, não sei o que, tal. Toma uma decisão, deixa que... O Ronaldo era interno? Interno. A história do Ronaldo é muito linda. Ó. O Ronaldo foi 8 vezes. Ele saiu, voltou. Deus mandava ele para dentro do cárcere para poder repreender os pastores lá dentro. E aí, quando ele fazia, alinhava a igreja lá dentro do cárcere, Deus abria a porta para ele. O testemunho do Ronaldo é lindo, lindo demais, já com o Ronaldo. E aí o Ronaldo conversando comigo num sábado e tudo e tal. Eu falei, cara, eu tenho vontade de ir para a igreja, mas eu tenho essa barreira aí que eu não posso passar, porque senão é minha vida, cara. Ele falou, cara, mas Deus cuida de você. Eu falei, tá bom. Aí fui pra... Acabou a visita, né? A gente ficou lá e tal. Entramos pra dentro da cela, tranca, 4 horas. Né? Aí chegou um monte de droga, bebida e tal. E aí na época eu tava com a mente muito a mil. Minha mente tava assim, sabe? Não sabia, cara. Eu tava já numa transição... Hoje eu entendo que era o Espírito Santo de Deus fazendo um rebuliço, né? Já estava mexendo dentro de você. Afunilando tudo e preparando tudo, porque eu uso esse livro de Salmo 118, verso 18, que o Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. Esse aí é o que está gravado, é a minha tatuagem. Eu tenho várias, né? Mas essa é a minha tatuagem de que eu sei que Deus estava fazendo comigo. Como é que é? Repete aí o Salmo. Salmo 118, verso 18. O Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. Então, essa, igual eu falei, é a minha tatuagem, né, que eu tenho. Esse foi o meu encontro com Jesus. Foi esse aí. E aí, passou naquela madrugada de sábado para domingo, teve um rebuliço, a sala toda usando droga, bebendo. E aí eu falei, cara, eu vou parar com essa vida, mano, isso aí não é pra mim não, mano. E a palavra ministrada em cima de mim, cara, a noite toda. E eu ouvindo uma voz, vai pra igreja. Vai pra igreja. Eu falei, rapaz, eu Tava ouvindo voz já. já tava ficando louco. Eu não podia falar pra ninguém. Sabe uma conversa dessa, tava ouvindo voz, irmão. E aí eu falei, não dá, cara, não dá. Isso aí não tá certo, isso aí não. E eu não dormi, né? Não dormi, fiquei a noite toda acordado. E aí quando foi no domingo de manhã, 6 horas da manhã, quando abriu a tranca, porque ia ter a visita, começava 8 horas no domingo, eu fui lá ajudar os crentes lá, os irmãos da igreja. Os irmãos todos assustados comigo. Falei, o que esse cara tá fazendo aqui, meu? Esse cara quer aprontar. Eu grudar quem, né? Vai pegar quem aqui dentro? Que lá é assim, né? Tem muitos que vão de coração para a igreja. Sim. E tem muitos que vão porque são dependentes de droga, a família não consegue mais, encontra alguém que possa ajudar eles. Aí, pastor, fica com esse menino aí. É uma cidade de refúgio, né? Isso. Uma cidade de refúgio. Odebar. É uma cidade de refúgio. E aí começou o culto no domingo. Como no domingo, né? Como no sábado, no domingo,
São 2 ou 3 cultos. De manhã tem um culto de escola dominical. Eu participei da escola dominical. Deus falou comigo tremendamente. Vi o pessoal da capelania e tudo. Fizemos um culto à tarde, um culto maravilhoso também. Deus falou comigo. Aí o Ronaldo também, já aproveitando como, né, um bom evangelista também, me pegou o dia todo ali, almocei com os irmãos e tudo, já não estava andando com os camaradas da facção, estava andando com os irmãos da igreja, estava todo mundo com o pé de orelha, falando, esse cara vai aprontar. E aí é o seguinte, cara, quando trancou de novo, aí a vozinha voltou, meu irmão. A vozinha voltou, vai para a igreja, vai para a igreja. Aí eu me lembro que tinha chegado uma cocaína pura, né, que tinha que batizar ela para vender. Eu falei, cara, eu vou me matar. Aí peguei, botei uma quantidade lá que para medicina aquilo ali é morte. Entendi. E cheirei aquilo ali. Falei, vai. Tentei, só esperei o coração parar. Acelerado ele já estava. Só que aí eu ouvi a voz e falou, vai para a igreja. E aquilo lá não me deu brisa nenhuma, aquela droga. É como eu estivesse conversando contigo agora. Uau. Quando deu 6 horas da manhã no outro dia, que abriu a tranca de novo, eu botei uma calça, joguei o lençol no chão e botei todos os meus pertences ali e falei, estou indo para a igreja. Todo mundo pronto. O irmão ficou louco. Bateu. Quando eu cheguei na igreja, e aí falei pro pastor, estou aqui. A metade da igreja correu, irmão. Falou, não, esse cara não pode entrar aqui, não. Eu falei, não, como não pode? Vocês falaram tanto de Jesus para mim, agora que eu decido a vir para Cristo, vocês não me querem? Ele, não é assim não, Alex, tem que falar com o diretor tem que autorizar para ver se você pode ir ou não. Uau. E o diretor sabia que eu fazia parte de uma facção. Sim. E aí quando eu chego lá na casa de oração, eu falei, não, aqui eu estou, daqui eu não saio. E acabou. Só se fecharem a tropa de choque vem e me tirar daqui. E aí o pastor foi conversar com o diretor, e chegou lá o diretor, não, vamos fechar tudo e arrancar ele de lá. Pode ficar tranquilo. Eu me lembro que o pastor contando para mim, né, o pastor João Batista, ele falou que tinha o seu Benê, 1,5 m mais ou menos. Ah, não. Mas batia bem com cano de ferro, viu? Um homem é especialista. Misericórdia. Já me amassou umas 4 vezes com cano de ferro. Era usado por Deus Ele era usado. para preparar o barro. Ele prepara com caniço. Quando eu li a primeira vez a Bíblia, que eu vi que bateram com caniço em Jesus, eu falei, pô, Jesus tomou uma na moringa, né? Os caras batiam do pescoço para baixo. O irmãozinho lá era especialista. O seu Benê era especialista, mano. Só que ali Deus usou o seu Benê, mano. Glória a Deus. Deus usou o seu Benê porque o pastor João Batista falou para mim, Alex, quando eu falei pro diretor, o diretor falou que não. E todo o diretor de disciplina, todos os funcionários falaram que não. Mas eu nunca tive nada contra eles, assim, nunca fiz mal para eles. Quando tinha rebelião, eu ajudava eles, assim, ajudar em questão de não deixar ele fazer mal para eles, né? E aí o seu Benê chegou e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte. Eu me lembro de outra passagem bíblica também, que é do... Fala assim, olha, vamos deixar eles quietos, porque se permanecer, é de Deus. Se não for, já era. Então o seu Benê foi... O seu Benê já estava com o caniço preparado. Já estava e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, deixa o Alex da igreja, porque o Alex estando na igreja é um trabalho a menos que nós vamos ter. Agora, se o Alex estiver na igreja, porque a igreja é perto da muralha, ele vai cavar um buraco para ir embora, nós vamos alejar ele no cano de ferro e largar ele aí pelas enfermarias do sistema penitenciário. E essa foi a fala do seu Benê. E ali foi a última girada da chave, né? A gente põe a chave na ignição, gira, faz a leitura toda, depois a gente dá a partida no carro. Ali começa toda a minha trajetória com Cristo, né? E aí é um processo, né, Alex? Porque eu acho que alguém pensa que é da noite pro dia, né? Eu costumo dizer que o indivíduo ele passa a vida toda se enchendo de lixo, se enchendo de tanta coisa imunda,
E aí ele chega agora em Cristo, claro, né? O novo nascimento ocorre pelo poder do Espírito de Deus, pelo poder da palavra, mas aí é um processo, né? Me fala aí um pouco desse processo. Quando você chega na igreja, como é que começa esse processo, essa nova criatura começa a ser gerada, né? Esse indivíduo começa a ser agora processado para chegar no Alex que está sentado aqui hoje diante de mim. O processo ele começa nesse momento que eu cheguei e eu dei o primeiro passo. Sim. Na minha mente veio, você tem duas portas. A minha vida toda foi construída nesses 18 anos, 8 anos da minha vida dentro do cárcere. Eu sempre fiz uma escolha e sempre quebrei a cara. E machuquei todos aqueles que estavam do meu lado. Quando agora eu entro na outra porta, que é Cristo, o que acontece? É tudo novo. Sim. É tudo novo. E aí é o seguinte, eu vejo que para mim tudo foi um pouquinho sempre mais complicado. Aí eu chego numa campanha de 24 relógios de oração, 24 horas. Eu não sei o que é orar, eu não sei o que é ler Bíblia. Eu sei que é o seguinte, eu estava dentro da igreja. E aí eu chego pro irmão e ele fala assim, mano, tu já tá no relógio de oração. Eu falei, não, tá bom. O que eu tenho que fazer? Ele falou, você tem que orar. Eu falei, cara, eu não sei o que é orar. O que é orar? Aí conversar com Deus. Ele falou, não, mas fica simples. Aí o Ronaldo me leva na cama dele assim, na parede. Tem um monte de nome de famílias, filhos. Ele falou, tu vai começar a orar. Falar, olha, Deus, eu te apresento a Dona Maria, o seu José, o filho dele, tá vendo aqui? E vai falando o nome. Eu sei que na primeira noite eu fiquei 3 horas apresentando um monte de nome, cara. Eu falei, caramba, esse quer ser cristão, cara? Mas depois eu fui entendendo, né, que ali tinha um monte de pessoas igual eu era, né? Estavam lutando, muitos eram já cristãos desde pequeno, né? Se perderam, saíram da presença de Cristo, foram pro cárcere. Alex, quantos anos você tinha nesse momento aí? Eu estava já com uma base dos 30 anos já, quase 30 já. Então tu encontra Jesus ali com 30 anos. Com 28 anos, faltava 3 anos, faltava 3 dias para eu completar 21, né? Então foi 21, 28 para 30, 29 anos, 29 para 30. E aí quando eu começo a ter uma experiência. Só que tinha ainda a última investida de Satanás na minha vida, né? Porque eu tinha largado uma facção para ir para a igreja. Então eu tinha que conversar com os camaradas, né, meu? Sim. E aí a conversa era, tu vai para a glória. E eu não sabia o que era a glória, né? E aí no dia que os caras me chamou, o cara falou, hoje tu vai para a glória, né, mano? Eu falei, que glória? Ele falou, hoje tu vai morrer, mano. Eu falei, mas tá de brincadeira, mano? Mas por quê? Pô, cara, não falou que era para mim ir para a igreja? Eu tô na igreja, mano. Tô servindo a Deus. Tinha 10 dias que eu estava na presença de Deus. E aí é o seguinte, aí vai pra glória. Eu falei, rapaz, não, mano, Deus não me chamou para isso não, negão. Eu não vou pra glória não. Agora não. Foi minha primeira experiência com Cristo. Cristo comigo, né? Estando em mim. E foi quando eu me desvinculei, né? Da facção. Rompi e realmente naquela época chegou um dito que quem fosse para a igreja poderia seguir sua caminhada. E ali começou 10 anos servindo ao Senhor dentro do cárcere. Você conhece Jesus ali com 28, 29 e ainda fica 10 anos dentro desse processo. 10 anos e a minha oração, incrível que pareça, você não vai acreditar. Eu não quero sair, eu não quero que a pena reduz enquanto eu não te conhecer, Jesus. Uau. Me conta aí, Alex. Para um novo convertido... Como é que é a igreja, cara, dentro do cárcere? Porque 10 anos você... 10 anos vivendo dentro da igreja. Vi muita coisa acontecer. Porque é como a gente diz. Eu não tinha um pastor, né? Eu não tinha um pastor. Eu tinha líderes,
né? É que são pastores, denominados como pastores lá dentro. E assim, são tudo ex. Então imagina, cara, você está lidando com um monte de ex-homicida, ex-traficante, um estuprador. E ali é o seguinte, cara, eu tenho que lutar contra mim mesmo. Porque eu tenho que olhar para um criminoso um assaltante, como um estuprador, eu tenho que olhar e amar eles igual. É aquela questão de ser muito mais intenso do que aqui, né? Porque aqui fora, a igreja, fora das grades, ela se reúne ali nos seus dias determinados, né? Mas cada um vai para sua casa, né? E a igreja dentro do cárcere, Não, ali tem você vai conviver diariamente, lá, 24 horas por dia. lá você tem um RI interno, né? É um Um RI pautado dentro da Bíblia. Lá, pra você só ter ideia, um novo convertido com 1 mês e meio, 2 meses, ele já leu a Bíblia toda e ele senta para conversar com você qualquer tipo de assunto pautado dentro da Bíblia. Ele não conversa com você sem abrir a Bíblia e falar um texto e bater em cima Olha daquele só assunto. que coisa poderosa, hein, cara? Um novo convertido em 1 mês, até porque ele tem bastante tempo disponível, né? Sim. Ele já leu a Bíblia de capa a capa. E qualquer assunto determinado dentro da casa de oração é pautado dentro da Bíblia. Você não conversa nada, nenhum discipulado, hoje eu entendo o que é o discipulado, nada se não for pautado dentro da Bíblia. Hoje nós vamos para a reunião dentro de uma igreja que ninguém leva Leva a Bíblia, pô. Aqui tá uma coisa que eu queria pautar aqui antes da gente fazer aqui, continuar, né? A tríade aí. Se você fosse hoje pontuar qual é a diferença da igreja dentro do cárcere e a igreja aqui fora, qual seria aquilo que você fala, pô, isso aqui é muito gritante, isso aqui realmente é a maior marca da igreja lá dentro e essa aqui talvez seja a maior marca da igreja aqui fora? A maior marca para mim, eu costumo dizer assim, parece até que quem for ver esse vídeo vai, esse cara é louco. Mas eu já falei isso uma vez para você. Tem vezes que eu tenho vontade de voltar para casa. Misericórdia. Não pelo crime, Sim, mas sim pelo o ambiente, a entrega. Isso a gente falando já do cárcere e igreja, né? A igreja Voltar para a essência da igreja, porque é uma essência. Você imagina você ficar 10 anos servindo a Deus lá. Cara, é igual, temos tempo. E esse tempo foi o que Deus preparou para nós. Para você ter uma ideia que é o seguinte, quando a gente sai de lá, a maioria dos cristãos, quando sai do cárcere, eles estão em choque com a realidade da igreja hoje aqui fora. E a gente não tem essa estrutura, ninguém ensinou a gente, ninguém trabalhou nós. Então a gente, talvez, se a gente for pensar, há uma realidade totalmente diferente. Quase que você sair de um mundo, né? Sim, de uma bolha. Porque o mundo dentro do cárcere já é um mundo diferente, né? Sim. Já é uma outra linguagem. A gente falou aqui, usou alguns termos que algumas pessoas que vão ouvir não conhecem, né? Boi, tatu, bonde, né? Enfim, tem uma linguagem lá, né? Mas quando você chega na igreja, eu acho que a igreja, ela é a essência da igreja realmente, porque ali é a única forma que você tem de se manter, se agarrar inteiramente em Jesus, né? Sim, exatamente. Se agarrar inteiramente na palavra, então... Porque ali é assim, cara. Quando eu li a Bíblia a primeira vez, cara, eu fiquei... Eu dormia na cama de cima e o Rogerinho dormia na cama de baixo. Um beliche, né, de concreto. O Rogerinho não sabia ler, mano. E quem ensinou o Rogerinho a ler foi o Espírito Santo de Deus. Então, eu ficava a madrugada toda lendo a Bíblia, e ele também, e orando, e escutando os Gideões, né, que tinha um radinho lá para escutar os Gideões, porque é o top, né, era escutar os Gideões.
E eu maravilhava, quando eu me deparo vendo o Rogerinho lendo aquelas madrugadas, e ele soletrando as chibatadas que Jesus levou, e aí ele parava e falava assim, misericórdia, Deus, por que fizeram isso? Meu Deus. Uau. Porque ele não sabia ler, cara. Ele ouvia falar de Jesus, o que aconteceu, da prisão de Jesus, o castigo que Jesus levou e tudo, mas ele nunca tinha lido. Isso marcou, cara. Isso aí eu não vejo em igreja nenhuma. É que dentro daquele contexto, de fato, a, aquela cela, ela estava ali fisicamente, Sim. mas o ambiente era totalmente Era diferente, né? É um ambiente impregnado pela palavra, né, Sim, cara? impregnado. Ali, assim, pra você ter ideia, você chegava de manhã, tem um devocional, você, antes de você sair para qualquer atividade que você tem lá, de estudar, trabalhar, porque tem trabalho, tem tudo isso. Você faz se você quiser, se você não quiser, você não faz. Mas tinha dentro do RI, a gente tinha nosso momento de oração, nosso momento de leitura, fazia as atividades todinhas, na hora do almoço a gente fazia mais um momento de leitura. De segunda a domingo era culto, filho. Então, deixa eu tentar te advogar aqui. Na verdade, você não tem vontade de voltar para o cárcere. O que você sente falta Não, é do ambiente desse ambiente. espiritual que havia, né, nesse A lugar. busca. Essa busca, assim, sabe? Aquela busca, não sabe? Aquela. Cara, é como eu estivesse escutando, mano. Entendi. Quando eu olhava para o adversário, quando eu entrava para treinar, é o seguinte, você é meu amigo. Quando você botava o kimono, entrava no tatame, já era. Você não era meu amigo, não. Eu ia quebrar você na tua cara. Sim. É desse jeito, essa gana, sabe, de buscar, de você estar ali, entendeu? Você vê que é o seguinte, como eu falei para você lá um pouquinho, passou. Até a minha conversão, até o meu apelo, esqueceram de fazer. Foram fazer o meu apelo depois de 4 dias que eu já estava com a geração. Num culto, eu falo assim, vem cá, vocês não fazem o apelo lá, não? Aí os caras falaram, meu, mas não fizeram um apelo do Alex. É porque essa questão, né? Porque eu queria que fizesse o apelo, eu tinha que confessar. Você queria confessar publicamente, Eu não né? tinha confessado. Né? Mas Incrível. é incrível, cara. Então, hoje, eu tive um choque muito grande quando eu saí. Você saiu que ano, Alex? Eu Quantos saí anos faz? dia 4 dia 4 de setembro de 2014. 2014. Deus, daqueles quase 300 anos, Deus foi derrubando. Porque eu comecei a pegar maturidade, comecei a pegar uma experiência com Deus, dentro do Cássio, eu comecei a ter a importância do que era uma alma. Importante quem fosse. Eu não queria julgar por crime, eu queria saber que cada um que estava ali era uma alma. Então, eu busquei isso, sabe, eu falei, cara, eu estou inserido dentro da igreja, então eu tenho que conhecer Jesus. Mano. E aí eu passei meus 10 anos lendo a Bíblia, né? Lógico que eu tinha que terminar meus estudos, eu cheguei com a 5ª série dentro do Cássio, quando eu fui para a igreja. E se a gente fosse resumir hoje, fala assim, o Alex que entrou com 20, saiu com 38 anos. Quem foi o Alex que saiu pelas portas daquela penitenciária? O Alex saiu de lá, esse é um Alex que o pai e a mãe olharam e falaram assim, está sendo um pastor. Saiu de lá transformado, um milagre de Deus, porque era impossível. Pra você ter uma ideia, era para mim estar na colônia em 2027. Eu fui para a colônia em 2012. Em 2014, Deus abriu as portas. Sim. E aí eu vim parar aqui onde eu estou hoje. Casado com Edna Xavier. Conheci o senhor em 2010, fiz o meu batismo.
teve o privilégio de me batizar. Se encontramos de novo, né? E estamos aqui. Estou já 9. Eu estava conversando com a Ed nesses dias, eu falei para ela, cara, eu estou na FATAF tem 15 anos, eu já estou indo para 13 anos, já 12, 13 anos já, porque quando o senhor levou um marca-texto para mim, tinha 3 anos na FATAF. É isso aí, cara. Saí de lá transformado em Cristo Jesus. Uau. Isso aí. Nós vamos precisar fazer o episódio número 2. Tem bastante história para contar. Mas foi um prazer receber aqui o Alex, que é um amigo, que é um filho, que hoje faz parte também do nosso corpo ministerial. E eu vi, né, parte dessa história acontecer e tenho visto cada dia o que Deus tem feito. É isso aí, estamos encerrando o nosso segundo episódio. Hoje nós recebemos aqui o pastor José Alexandro, que contou aí o seu testemunho. Eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas. Se você puder, nos siga no nosso canal. Por favor, deixa seu like lá, compartilha e deixa lá também um comentário. Isso ajuda muito no nosso engajamento. Deus te abençoe.